Flamengo venceu o clássico contra o Fluminense e os 3 pontos impactaram na tabela de classificação. Vou trazer para vocês essas informações, uma breve análise da partida, por que o Wesley não jogou e também quais são os próximos jogos do Flamengo. Antes de tudo, já te peço, vai se inscrever no canal para você não perder nada do Flamengo. Depois da vinheta a gente vai ver isso tudo. Enquanto toca a vinheta, se inscreve no canal e taca o dedo no like para ajudar o trabalho. É isso aí, nação rubro-negra. Veio a primeira vitória do Flamengo em clássicos no Campeonato Brasileiro 2025 contra o Fluminense. Já havíamos empatado com o Botafogo, já havíamos empatado com o Vasco e agora veio a primeira vitória do Flamengo em clássicos, muito importante depois de uma derrota pífia para o Santos na Vila Belmiro, onde o Flamengo foi muito superior, mas não conseguiu converter essa superioridade em gols. Essa vitória no clássico levanta o moral da equipe, principalmente com o gol de Pedro Queixada, que veio com essa polêmica nas últimas semanas, foi relacionado novamente, entrou, deixou o gol dele e ajudou o Flamengo nessa vitória muito importante. Também teve a volta da raça rubro-negra, a maior torcida organizada do Brasil, voltou aos estádios depois de muitos anos longe e apoiou muito o Flamengo nessa vitória. Bom, vamos resumir aqui rapidamente. Primeiramente vamos falar do Wesley, depois a gente fala um pouco do jogo e depois da tabela e as próximas partidas. O Wesley não entrou porque ele não estava concentrado o suficiente para a partida. Essas foram as falas de Felipe Luiz na entrevista coletiva. O Wesley não teve nenhum problema técnico, não teve nenhum problema no aquecimento como o Plata teve. Nada físico atrapalhava o Wesley a entrar nessa partida, tanto como titular quanto no decorrer do andamento do jogo. A opção de Felipe Luiz em deixá-lo no banco foi justamente porque ele não estava concentrado o suficiente para a partida, já que ele foi negociado com a Roma, está esperando apenas o Flamengo liberá-lo para ir para a Itália, e isso pode ter mexido com a mente do garoto, que é um cara novo, né? Está começando agora a carreira. Isso pode ter mexido com a mente dele. Ele não estava concentrado o suficiente, poderia, né, acabar prejudicando o Flamengo na fase defensiva. Bom, falando de Wesley, já que ele não entrou, o Felipe Luiz teve que colocar o Varela na lateral direita e improvisou o Léo Pereira na esquerda. Na minha opinião, o Flamengo perdeu muito com o Léo Pereira na esquerda, já que não é um lateral de ofício, então perdia na qualidade dos cruzamentos, perdia na profundidade do campo quando ele ia à frente. O Renato Gaúcho, pelo seu lado, botou uma linha de 5 que dificultou muito a penetração de jogadas para o Flamengo, numa noite pouco inspirada também de Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha, mais uma vez como sempre, e entre outros, que poderiam quebrar essa linha de marcação e acabar saindo na cara do gol do Fluminense. Coisa que não aconteceu no primeiro tempo, o Flamengo não conseguiu nem sequer finalizar na direção da baliza do goleiro Fábio e só conseguiu a primeira finalização no início da segunda etapa. No decorrer do segundo tempo, Felipe Luiz começou a mexer na equipe, tirou o apagado Cebolinha e tirou também o Alacian, o garoto que entrou como titular nesse Fla-Flu. Ele entrou com o Juninho e entrou com o Matheus Gonçalves. Deu um dinamismo maior no ataque, um gás maior, já que os jogadores estavam cansados, e optou por entrada do Pedro somente poucos minutos depois, no lugar do apagado Arrascaeta. No cruzamento na área, como já esperávamos que provavelmente seria o gol da vitória do Flamengo, já que o Fluminense optou por jogar com a linha com bloco muito baixo, Léo Ortiz ganha de cabeça e o Pedro, muito inteligentemente, vem fechando na segunda trave e acaba fazendo o gol da vitória. Gol importante para o Flamengo, gol importante para o Pedro. Depois ele desabafou ali na entrevista coletiva à beira de campo, falou que a semana dele foi muito ruim, com todas as veiculações de que ele poderia ser vendido. O próprio José Boto vazou prints de conversa do José Boto querendo vendê-lo, e ele desabafou na beira de campo. Depois vou trazer até esse desabafo para vocês aqui. E ele falou que isso prejudicou muito ele, mas esse gol foi muito importante para levantar o moral do Pedro, levantar o moral do Flamengo após essa derrota para o Santos, e agora seguimos firmes na luta pelo título. Nesses 3 pontos do Flamengo conquistados, o Flamengo foi a 30 pontos contra 33 do Cruzeiro, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos contra o Sport. O Flamengo pega esse Sport, que é o lanterna da competição, e teoricamente o Flamengo vai conquistar esses 3 pontos e empata em 33 com o Cruzeiro. Esse jogo ainda não foi marcado, vai ser marcado numa data mais para frente pela CBF. Falando de jogo, os próximos jogos do Flamengo são Flamengo e Red Bull Bragantino, lá em São Paulo, na quarta-feira, e no próximo final de semana, Flamengo e Atlético Mineiro, no Maracanã, que provavelmente vai estar lotado novamente, a torcida empurrando o Flamengo para a vitória, que é muito importante. O que você achou que faltou nesse jogo do Felipe Luiz para poder ter furado essa retranca do Fluminense mais cedo na partida? Comente aqui a sua opinião, que é muito importante. Se inscreve para você não perder nada e saudações rubro-negras. O Flamengo vai trazer esse Brasileirão.